Eu quero falar hoje a dificuldade que as pessoas têm em assar o pão e o pão fica opaco. O pão fica com aquela crosta ressecada e não pega cor. Olha, isso pode estar acontecendo devido a diversos fatores, mas vamos falar do fator principal. Para o seu pão ter cocção, ele precisa de calor, de muito calor. E esse calor ele tem que ser uniforme dentro do seu forno. E o nosso forno de casa convencional, esse é o grande defeito dele, ele não é uniforme no seu calor. A distribuição interna de calor, você acha que seu forno tem calor igual por todos os cantos dele, e ele não tem. Se você pegar um termômetro digital, ou até mesmo se você pegar um termômetro interno, e colocar lá dentro em cada ponto, faz um teste que você vai ver a diferença que vai dar de temperatura. Você pega o termômetro a laser e mede em cada ponto do seu forno, vai dar uma temperatura diferente. E isso vai influenciar onde? Na cocção do seu pão. Quando você coloca o pão na forma, por que o seu pão ele difícil carameliza em cima? Porque o calor justamente não chega o suficientemente. Primeiro porque geralmente o seu forno ele é muito alto, então não tem calor de teto. Para ele ter a caramelização, ele precisa de calor de teto, ele precisa de calor aqui em cima, ele precisa de calor em cima da crosta do pão. Quanto mais quente for esse calor, ele vai ter o quê? Vai ter um assamento melhor ali em cima, vai ter uma caramelização. Por isso que nos fornos profissionais nós temos o quê? Nós temos a nossa resistência de teto. Então nós temos calor embaixo, que é o nosso lastro, e nós temos calor em cima. Agora nós temos, nós podemos corrigir esse problema em casa. Você pode corrigir, você vai precisar investir no quê? Em uma panela de ferro. Então é um investimento que você que quer um pão bem caramelizado, e não só caramelizado também, o resultado interno dele muda totalmente. Por quê? O que a panela de ferro vai simular? O forno profissional, justamente isso. Por ela ter uma chapa grossa, ela vai acumular bastante calor. Então ela acumulando bastante calor, a tampa dela vai simular o quê? O teto do forno. E um outro grande segredo, muito importante, a panela não vai deixar o vapor do nosso pão se escapar. O vapor não se escapando, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar mais macio. Ele vai ficar mais fofinho. E ele vai ajudar também a nossa crosta a não ficar ressecada. Justamente isso. Então você tem dois problemas no forno convencional. Primeiro que você não tem calor suficiente em cima, e porque você também não tem vapor. Por mais que você dê um vapor manual, nunca vai ficar do mesmo jeito de um forno que tenha calor em cima, um forno que tenha resistência. Agora, utilizando a panela, você consegue corrigir esse problema. Você consegue corrigir o problema da vaporização, e você consegue corrigir o calor de teto. Então você acaba tendo um desenvolvimento bonito do pão, a caramelização bonita também. Por quê? Porque você reteve a água por mais tempo naquele ambiente ali de dentro da panela, ela condensou por mais tempo, ela facilitou a abertura, e esse calor que foi saindo, o pão foi, quando ele está sendo, ele está crescendo, o vapor está vindo de baixo, ele está crescendo, e esse vapor ele começa a bater na tampa e ele começa a voltar ali para ele mesmo, onde causa essa crosta bonita. E depois a gente tira essa tampa e termina o nosso assamento, como a gente costuma fazer. E a gente tira a tampa lá pelo 25 minutos, 30 minutos de cozimento, a gente tira, e aí é onde o nosso pão é bastante caramelizado. Por quê? Porque ele já cresceu, já deu o salto, já abriu o miolo, e a sua crosta ainda está o quê? Ainda está úmida. Então esse é o grande segredo de você estar tirando pães bonitos. Compre uma panela de ferro. Uma panela de ferro vai te ajudar bastante. Agora, se você não tem uma panela de ferro e está apenas assando pães na sua forma, então você dificilmente vai tirar pães bonitos. Tá ok? Então essa é a dica que eu queria dar. André, tem que ser panela apenas de ferro? Não, pode ser outro tipo de panela, mas a melhor é a de ferro. Pode ser uma panela de inox,
pode ser uma panela de inox de chapa grossa, tá? Porque não adianta uma panela fininha. A panela tem que reter calor, acumular calor. Então você tem hoje umas panelas que elas têm uma chapa grossa embaixo, que ela ajuda muito. Tá ok? Espero ter ajudado. Um grande abraço, um grande beijo. Fique com Deus.